Olá, tudo bem? Meu nome é Iris Negruber, eu sou nutricionista, membro e especialista da Sociedade Brasileira de Nutrição e Oncologia e coordeno a pós-graduação da Nutimed em Nutrição Oncológica, tanto na nossa versão presencial quanto na nossa versão EAD. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a suplementação para o paciente oncológico. É claro que, como a gente vai falar aqui bem assim, ao passant, a gente vai tratar especificamente daquele paciente que está em tratamento. Porque, claro, a suplementação do paciente oncológico ela é muito crítica, né? Porque depende, obviamente, de diversos fatores. Porque, claro, como vocês já sabem, a gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Então, é óbvio que a gente vai precisar entender quem é esse paciente, quais são as outras questões dele. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender? Um paciente em tratamento oncológico, vamos dizer aqui que ele faça, por exemplo, uma quimioterapia e uma radioterapia. Esses dois tratamentos que eu estou dando como exemplo, eles atuam contra as células cancerígenas, claro, mas também eles acabam atingindo as células saudáveis nesse processo. E isso vai implicar, obviamente, num aumento dessa demanda metabólica, ou seja, o corpo desse paciente vai precisar de cada vez mais energia para realizar as mesmas funções. Claro que eu já não estou nem falando aqui que a doença por si só é catabólica, né? E por isso esse paciente já pode ter uma demanda maior de energia. Então, o consumo da massa gordurosa, da massa muscular, que é a massa magra que a gente chama, eles aumentam muito rápido, assim como o déficit de micronutrientes também. Os de macronutrientes, obviamente, né, a proteína, carboidrato e gorduras, e também de micronutrientes, como as vitaminas e minerais. E as consequências de tudo isso, elas podem evoluir para quadros como desnutrição, anemia, fadiga, fraqueza, anorexia e comprometer inclusive o resultado desse tratamento, aumentando então o risco das complicações pós-cirúrgicas e até mesmo prejudicar o sistema imunológico do paciente que já não vai estar lá grande coisa, né? E outros fatores também que podem resultar em desnutrição, por exemplo, durante esse tratamento oncológico, são as alterações no paladar, olfato, a própria boca seca, que a gente chama de xerostomia, dificuldade de deglutição, mastigação, náusea, vômito, enfim, uma infinidade de sintomas que a gente tem, inclusive, que garantir o manejo desses sintomas para fazer com que esse paciente consiga se alimentar. A depressão, a ansiedade, até mesmo o isolamento desse paciente também podem comprometer a ingestão de alimentos, ou seja, tem todo um fator psicológico envolvido nisso tudo. Então, quando o paciente ele não consegue ingerir a demanda diária de calorias, vitaminas e minerais através da alimentação, se faz necessário, obviamente, uma terapia nutricional com suplementos específicos. Então, a suplementação, nos casos de desnutrição no tratamento do câncer, ela deve ser muito estratégica, porque ela tem que ser eficaz, né? Aliando então ali as proteínas, os carboidratos, os lipídios, mas também fibras, a depender de que tipo de paciente a gente está ali, se ele está tendo mais constipação, se ele está tendo mais diarreia, e principalmente ser hipercalórica na grande maioria das vezes. E elas têm que oferecer as vitaminas e minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo desse paciente. A alta demanda de calorias garante mais energia e até mesmo disposição para esse paciente que ele vai precisar até para conseguir continuar com o tratamento proposto. As proteínas elas vão colaborar, obviamente, para a manutenção e recuperação dessa massa muscular, da massa magra e até mesmo da resposta imunológica também necessária. E as fibras, como eu já falei, vão atuar regularizando esse trânsito intestinal, seja no caso de diarreia ou da constipação. E existe então no mercado uma grande variedade de dietas hipercalóricas para recuperação nutricional. São diversas fórmulas para as diferentes necessidades, né, dos pacientes, tamanho, sabor, enfim. A gente sabe que a gente tem aí muita oferta de nutrientes específicos de suplementos no mercado, mas é claro, a gente tem que adequar ao paciente. Então, algumas substituem as refeições, outras podem ser consumidas no lanche da tarde, por exemplo, de forma suplementar, e tem opções que podem ser administradas via oral ou interal. Então, para escolher a melhor suplementação, a gente vai precisar primeiramente traçar os objetivos dessa suplementação, e é importante também que, se for via oral, que seja palatável. Claro, a gente sempre vai preferir a via oral, caso esse paciente possa fazer esse consumo via oral. E se a gente está falando por via oral, tem que ter prazer, né? Porque se não tiver prazer, não vai ter adesão. Então, esse suplemento ele tem que ser minimamente palatável para que o sabor não agrida, não seja mais um problema para esse paciente também. E a forma de apresentação também tem que ser adequada. Então, se o paciente, por exemplo, não consegue muito com cápsula, vai ter que ser um pó, vai ter que ser um shake. Se de repente o shake enjoa, a gente vai pegar esse pó e mandar colocar numa banana amassada, enfim. O que eu queria que vocês entendessem? O paciente, ele não tem que se adequar à suplementação. A suplementação é que tem que se adequar a esse paciente. Então, a gente tem que entender todo
todos os nossos objetivos, procurar entender esse paciente, qual realmente é a demanda dele, e aí sim, entender, achar ali um suplemento que case bastante com o que a gente precisa. E, obviamente, respeitando ali tanto a questão cultural, quanto a questão de sabores, para que esse paciente realmente possa fazer adesão a essa suplementação. A gente vai sempre preferir o alimento, mas muitas vezes a suplementação vai ser necessária. E é claro, toda vez que a gente puder colocar esse suplemento em um alimento, e aí sim usar de forma suplementar, a gente fica mais próximo a uma dieta natural. E eu acho que é assim que o paciente vai ter uma melhor adesão, né? Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês. Mas a gente tem isso e muitos outros assuntos interessantes na nossa pós-graduação em nutrição oncológica. Vem conhecer a gente, vem?